Pioneiros de uma nova fase. Henrique Almeida. Para perceber o que significa esse negócio. Perceber que isso daqui não é um trabalho de produtos. Os produtos são elemento fundamental. Mas isso aqui é um trabalho de pessoas. É o único trabalho do mundo em que a nossa concentração é trabalhar com cada um para que essa pessoa melhore, para que ela seja uma pessoa mais forte, que ela melhore sua autoestima, que ela melhore a capacidade de se comunicar. É o único negócio do mundo em que você só ganha se os outros ganharem. Então isso aqui é uma maravilha. Se as pessoas que você convidou, como eu convidei, colegas de trabalho, de profissão, da universidade, amigos seus, parentes, fizerem críticas, comentários inadequados, você tenha tolerância. O mundo é assim mesmo. Está cheio de gente e não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. Não é culpa deles. Eles foram treinados a ver limitadamente. Eles pensam às vezes que são pessoas cultas, pessoas preparadas, pessoas com visão. Mas não são não. São pessoas que foram treinadas a fazer aquela coisa metódica. Eles não conseguem pensar em alternativas. E vocês não. Esta vitória, gente, é uma vitória que nos custou o trabalho. Mas não é uma vitória nossa. Esse negócio aqui só se consegue resultado se, como executivo, se 9 pessoas conseguiram chegar a um resultado. Então esse negócio não é a nossa vitória, é a vitória dessas 9 pessoas. Esse negócio é a vitória não dessas 9 pessoas só, que cada uma dessas pessoas, para conquistar a sua vitória, teve que fazer o quê? Não foi um trabalho individual, não foram eles que conseguiram tudo, eles simplesmente ajudaram cada um deles, uma quantidade de pessoas a crescer, uma quantidade de pessoas a aprender melhor a respeito da vida, a crescer como pessoas, a melhorar o seu valor pessoal, e por isso que cada um deles, desses seus grupos, cresceu, e por isso essas 9 pessoas chegaram. Então a vitória, gente, não é vitória nossa, é uma vitória de todos nós, é uma vitória de cada um de vocês, que fez a sua parte do esforço dentro desse grupo maravilhoso. Se você é 0, é 3, é 6, é 9, é 12, se você entrou agora há muito tempo, o que quer que você tenha conseguido e conquistado, pense bem o seguinte: você não está hoje onde você estava ontem. Você cresceu, você aprendeu alguma coisa, você melhorou algo, você ajudou alguém. Pense nisso, a vitória é nossa. Tenham alegria. É importante você viver esse momento como foi para nós, pelas 2 razões. Para você sentir a vitória que foi sua, porque você contribuiu para ela. E para sentir que você também pode e você também estará aqui um dia. Acredite em vocês como nós acreditamos. E muita gente diz assim: mas vocês foram pioneiros. É verdade. Nós fomos pioneiros. Tem uma fita dos pioneiros. Nós, Daniel, Ruri e outras pessoas aqui, fomos pioneiros. Nós começamos 5 anos atrás. E o que quer dizer isso? Aquela época era mais fácil, mais difícil, era uma fase diferente. E o que aconteceu com a nossa atividade de pioneiros? Nós convidamos muita gente não conhecia a Amway. Só que muita gente entrou e sabe o que aconteceu? Eles achavam, muitos, que era uma questão de entrar, passar um pouco de tempo e ganhar muito dinheiro. E ficar rico. Muita gente entrou iludida, imaginando que isso aqui era uma coisa que se ganhava dinheiro com facilidade, sem trabalho. Isso não é a Amway. A Amway é uma coisa correta, maravilhosa, honesta, mas que envolve trabalho. A grande vantagem é que se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, não ganha. Então muitos saíram, muitos, que como dizem vários oradores, 2 dias depois, ele achou que não ficou diamante, ele saiu. Alguns aguardaram 6 meses, não viraram diamante, saíram. Agora, muitos de vocês estão aqui há 4 ou 5 anos, muitos são mais recentes, mas vocês passaram por essa fase em que houve uma motivação, exagerada ou não, mas um pouco irregular, um pouco descontrolada, em que as pessoas falavam coisas sem cuidado,
em que algumas pessoas, sem conhecerem nada, motivavam os outros dizendo coisas que não eram adequadas. Isso criou imagens ruins também para o negócio, é verdade. Mas isso faz parte da natureza humana quando se trata de coisas tão coletivas. Mas o que aconteceu? Essa fase passou. Esses 5 anos foram claros em separar o joio do trigo. O joio já saiu, o trigo são vocês. Mas agora note o seguinte: passada essa fase, há uma nova fase que se inicia. É uma fase em que, em lugar de alguns poucos produtos que nós tínhamos, nós temos uma quantidade enorme de produtos. É uma fase em que nós não tínhamos sistema nenhum, para uma fase que nós temos um sistema profissional absolutamente competente e completo posto à disposição da gente. É uma fase que antes nós não tínhamos a quem perguntar, a quem socorrer, a não ser algumas pessoas do exterior de extrema boa vontade, mas que não podiam estar o tempo todo conosco. Agora o que acontece? Nós temos nossos uplines do nosso lado o tempo todo. Nós temos pessoas já de sucesso no Brasil, pessoas que podem mostrar a sua experiência e dar o seu exemplo. Então nós estamos numa segunda fase. Nesta fase vai ser uma fase profissional. Não é uma fase em que você tenha de início 1000 pessoas no seu grupo, como você podia ter há 5 anos atrás, depois de 1 ano. Você vai ter 300 pessoas depois de 1 ano. Só que as 1000 que entravam há 5 anos atrás, não sabiam por que estavam entrando. Elas não consumiam. Nós conseguimos ser Silves no primeiro mês. Você sabe com quantas pessoas entraram conosco no primeiro mês, até o fim do primeiro mês? 450 pessoas. E nós fizemos naquela ocasião 11.000 PVs, que agora equivale a 10.000 PVs. E conseguimos ser Silver. Vocês sabem que agora nós temos o Clube dos 600. No nosso Clube dos 600 se qualificaram 470 pessoas nos primeiros 2 meses. Sabe quanto mais ou menos a quantidade que nós tivemos no primeiro mês. No primeiro mês nós fizemos 10.000 PVs com 450 pessoas. Sabe quanto essas 450 pessoas dos clubes dos 200 fizeram? 142.000 PVs. Nós estamos numa nova fase. Estamos numa outra época. Você não tem que trabalhar com tantas pessoas. Você não tem que ir correndo como tantos de vocês fizeram. No interior, vir aqui comprar uma porção de kits, levar para o interior e patrocinar um atrás do outro. Não é? Lelo e outros, não é isso? Era assim. Mas o que acontece? Entraram os kits, o pessoal manteve lá os kits, e eventualmente estão lá os kits ainda, porque eles não sabiam o que tinham que fazer. Hoje em dia o pessoal está entrando mais profissionalmente, estão entrando com mais consciência. Claro que muitos querem entrar para consumir o produto só, maravilha, vamos deixá-los consumir o produto. Outros vão entrar para fazer o negócio, excelente, vamos ajudá-los e ensiná-los a fazer o negócio. É uma nova fase, e se é uma nova fase, quem que está aqui hoje iniciando essa nova fase? Quem são? São vocês. Então, vocês são os que dessa nova fase? Vocês são os pioneiros novos. Então, vocês têm que ter essa compreensão, gente. Vocês são os novos pioneiros da Amway. E daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, vários de vocês serão os executivos que estarão dizendo para muita gente lá fora como é que vocês conseguiram. E eles vão dizer assim: mas vocês entraram na época que era o começo. Vocês foram pioneiros, assim até eu. E aí quem sabe haja uma terceira fase. E alguns deles estarão aprendendo que eles poderão ser os pioneiros de novo. Mas eu cumprimento desde o início vocês que estão aqui hoje. Pensem nisso, vocês são os pioneiros e vão chegar lá. Se eu pudesse contribuir para vocês hoje, com alguma coisa que pudesse ficar para vocês, para que eu pudesse ajudá-los a crescer mais rápido, a crescer mais firme, mais consolidado, mais certo, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades do dia a dia, toda a nossa situação de casa, toda a situação da empresa, toda a falta de dinheiro, todas as dívidas que ocorrem, o que eu poderia dizer para vocês para ajudá-los a crescer mais forte e crescer mais rápido? Eu queria dizer a vocês o seguinte: eu acho que a gente podia resumir que tem 2 coisas
que são importantes. É uma forma de colocar isto para poder trabalhar com vocês. Uma chama vontade e outra chama-se técnica. Há uma técnica para aprender, há um método para ser aprendido, tem um jeito de fazer esse negócio. Ele é um negócio simples, mas nós temos que aprender. O padrão de 8 passos nos ensina a fazer. Há várias maneiras de ensinar, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas acontece o seguinte, existe técnica e existe vontade. A vontade não tem nada a ver com a técnica. A vontade é uma coisa interna da gente. A vontade é que dá aquela força para a gente tomar as iniciativas, para ir à ação. A técnica nos diz que nós temos que mostrar o plano várias noites por semana ou todas as noites. A vontade diz o seguinte, prefiro ficar sentado no sofá. A técnica diz que nós devemos fazer uma lista de 100 ou mais nomes. A vontade diz aqui, uns 20 ou 30 são suficientes. A técnica diz que nós devemos escrever o sonho. A vontade diz assim, dá trabalho, deixa na minha cabeça que é suficiente. A técnica diz que nós temos que convidar e diz como convidar. A vontade diz assim, eu sou tímido, eu tenho medo, eu não vou fazer nada disso. Então, gente, o que acontece é o seguinte, a vontade é algo interno de vocês. E a vontade às vezes é um pouco fraquinha. E ela tem que ser mais forte. Ela tem que ser mais firme para vocês fazerem aquilo que a técnica diz que tem que ser feito. Agora, como é que a gente faz essa vontade crescer? A gente sabe disso. A relação é assim, você tem o sonho te dá vontade para as coisas. E a vontade te põe para ação. Muitos de nós ficamos dizendo para o outro assim, vamos lá, gente, vamos fazer assim, você está fazendo isso, você não está mostrando o plano, você não tem a lista, você não tem isso, não tem aquilo. Não é isto que a gente tem que fazer. Primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, você tem vontade? Tem gente que diz assim para mim, sabe o que acontece? Eu estou gostando desse negócio, mas eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Eu digo, entendi. Uma pergunta, você tem vontade? Não, vontade eu tenho, então tempo não é problema. Tem alguém aqui que, por exemplo, acha que tem problemas de dinheiro? Sim ou não? Mas uma pergunta, você tem vontade? Então dinheiro não vai ser o problema. Tem alguém que tem filhos pequenos e tem dificuldade de deixá-los em casa para fazer esse negócio? Tem, mas você tem vontade? Então os filhos pequenos não são problema, são um motivo para fazer esse negócio. Tem alguém aqui que é tímido e acha que não consegue comunicar-se, nem mostrar o plano? Tem alguém que é tímido ou não? Mas é uma pergunta para vocês, que são os tímidos. Você tem vontade? Se você tem vontade, não tem importância que você é tímido. Qual é a limitação, por exemplo? Tem alguém que tem medo de convidar? Tem ou não? Pois então, mas se a sua vontade for forte o suficiente, esse medo vai ser ultrapassado. Mas como é que você faz essa vontade crescer? Você faz essa vontade crescer se você tiver um motivo suficiente. Se você tiver um sonho que justifique essa força de vontade. Agora, você diz assim, mas é difícil pensar essas coisas. A Marlene contando algumas coisas aqui, outros diamantes vêm e contam umas coisas maravilhosas que ele tem. Eu não consigo pensar nisso. Eu consigo pensar, por exemplo, em ganhar R$500 por mês, que dá uma boa ajuda. Alguém gostaria de R$500 por mês ou não? Ajuda ou não? R$1.000 por mês ajuda ou não? 2 ajudam? Então, pagar os débitos do cartão de crédito ajuda ou não? Então, gente, comece com algum sonho. Um sonhinho. Isso é sonhinho. Mas é um sonhinho, paciência. Mas eu pergunto o seguinte, de que outro jeito você vai saldar o seu cartão de crédito? Já descobriu ou não? Então, meus amigos, se não há outro jeito, que esse sonhinho seja suficiente para te dar uma força de vontade suficiente para você ir para a ação. Então veja o seguinte, se alguém disser para vocês uma razão pela qual ele não está fazendo esse negócio,
você deve fazer que pergunta para ele? Você tem vontade? Você disser, tenho. O resto não tem importância. O resto nós resolvemos. O resto é técnica. E eu vou dizer a vocês a parte da técnica, como funciona para ver que sempre tem uma solução. Não vamos falar hoje demais na técnica. Eu só quero falar o suficiente para ver como essa coisa é inteligente, para que vocês sempre tenham uma solução técnica. A única coisa que a gente não pode ajudar vocês, por mais que eu queira, por mais que a Marlene queira, por mais que os diamantes, os esmeraldas e os líderes queiram, nós não conseguimos ajudar vocês, é por vontade dentro do coração de vocês. Claro que toda motivação, todo entusiasmo que a gente demonstra, toda a cena que é feita com o coração das pessoas, e é feita para motivar o coração de vocês, para que esse coração acredite mais, para que melhore a vontade dentro dele, com aquele sonhinho que você tem por enquanto. Que se o seu sonho fosse grande o suficiente, não precisava nada disso mesmo. Mas é que o teu sonho ainda é limitado. Então nós queremos animar você, nós queremos entusiasmar você, queremos dar mais confiança a você, dizer que você pode, e aí você começa a acreditar mais, e a sua vontade aumenta, você começa a ter um sonho um pouquinho maior, e você começa a lutar por você mesmo, e você vai para a ação, de forma que vejam, nós vamos falar muito de vontade, e eu vou perguntar sempre a vocês se você tem vontade, e a vontade é o fundamental, o resto a gente resolve, e a técnica eu me responsabilizo, mas a vontade tem que ser sua. Vocês têm vontade ou não? Muito bem. O que pode ser essa técnica? O que é a questão da técnica? Nós vimos que tem um método, padrão de 8 passos, tem como mostrar o plano, tem uma porção de coisas que ensinam. Mas o que está atrás disso tudo? Qual é a essência desse negócio? A essência, gente, é o seguinte: você tem que aprender. Ninguém entra nesse negócio sabendo fazer esse negócio. A diferença é que uns começam a fazer aprendendo um pouco no processo. Ninguém entra sabendo fazer este negócio. Todos aprendemos dentro dele. Alguns gostam de estudar e aprender teoricamente antes. Outros começam fazendo. A técnica desse negócio é aprender fazendo. Então você tem que aprender o melhor possível, o mais rápido possível, o quanto você puder aprender, e você tem que começar a fazer as coisas. E a melhor maneira de aprender é aprender fazendo. Então você aprende, você faz, e em seguida o que vem? Ensinar. Você ensina. Então, qual é o segredo desse negócio? É aprender, é fazer e é ensinar. E qual é a ideia? Eu tenho que aprender tudo para começar a fazer com perfeição? Total ilusão. Esse negócio aqui se aprende fazendo. O que a gente faz? Você tem que aprender a mopar? O que você faz? Você lê o manual, você lê a agenda, você ouve umas fitas e mostra o plano. E quanto tempo você leva para aprender a mostrar o plano bem? Eu digo o seguinte, na minha opinião pessoal, a maioria das pessoas mostra o seu melhor plano a primeira vez. Por que razão? Porque a vez que ele preparou, ele analisou e ele vai com toda emoção e ele tenta fazer aquilo de acordo com o que foi orientado. Não fale demais, dê só a essência, dê o fundamental e mostre o plano. Aí depois de um tempo o indivíduo já é macaco velho. Então ele vai mostrar o plano como? Como uma técnica esmerada, uma metodologia perfeita, uma didática excelente. Mas está faltando o quê? A emoção, gente. Está faltando entusiasmo. Então se fizer a primeira vez, faça como for. Então o que tem? Aprender é a primeira etapa, mas fazendo. Tem gente que diz assim, olha, como esse negócio é um pouco difícil, como eu sou tímido e não sei fazer, eu estou uns 2, 3 anos nesse negócio, mas você sabe que eu não me sinto à vontade ainda para mostrar o plano. Gente, sabe quando é que você vai sentir vontade de mostrar o plano? Nunca.
Então o que a gente tem que fazer? Mostra o plano logo pela primeira vez. Agora, como é que a gente aprende rapidamente nesse negócio? O que você tem? Primeiro tem que ler alguma coisa. Onde é que a gente aprende? No manual, na agenda e nos livros que são fornecidos. Onde é que a gente aprende? Na Open. É interessante o seguinte, as pessoas não entenderam ainda para que serve a Open. A Open, por exemplo, eu estou numa determinada Open. Se eu estou numa determinada Open, conversem as suas dúvidas durante a semana e chega na Open e pergunta. Na sua Open tem um Esmeralda, na sua Open tem o seu direto. Reúna as suas dúvidas e na segunda-feira pergunte a ele. Apresente as pessoas a ele e as pessoas tirarão suas dúvidas. Então a Open é um instrumento de aprendizado. A reunião em casa, a home meeting, é espetacular para aprender. É interessante o seguinte, muita gente diz assim, olha, eu fiz uma reunião em casa, não deu nada. Aí eu digo o seguinte, o que quer dizer não deu nada? Não, nós fizemos a reunião e deu no show. Digo, não diga, deu no show. Eu digo, e daí? E daí? Ele falou, como e daí? Deu no show. Digo, mas e daí? A pessoa diz, como e daí? Deu no show. Quer dizer, um fica olhando para o outro dizendo, como é? Quem vai abrir essa brincadeira? Por quê? Porque a resposta dele está na quantidade de pessoas que foram na sua reunião, ou seja, zero. Essa é a visão que ele está tendo. Qual é a visão que eu estou tendo? Tudo bem, ninguém foi nessa reunião? Não. Mas o que você fez a respeito? Por exemplo, se você fez a sua reunião na sua casa e ninguém apareceu, o que quer dizer isso? Pergunta, quantas pessoas você convidou? Você convidei? Eu convidei 2, mas um disse que não podia e o outro que falou que talvez viesse. O que vocês acham que vai acontecer? No show. Agora, se você não vai atrás para saber o que aconteceu, essa pessoa não vai aprender. Se ela não está aprendendo, então realmente não está sendo útil. Então o importante não é que tenha dado no show ou não tenha dado no show. O importante é saber o seguinte, a pessoa onde o no show ocorreu, aprendeu alguma coisa ou não aprendeu? Ela aprendeu por que deu no show? Ela aprendeu se foi falta da lista? Se foi falta de convite? Se foi um convite inadequado? Se ela não aprendeu, então realmente não se ganhou com isso. Agora, veja o seguinte, quem é que tem que ensinar e quem é que tem que aprender? Todos nós temos que aprender, todos nós temos que ensinar. Só que tem algumas sugestões. E isto a gente faz o tempo todo. E o objetivo seu é o quê? Identificar o seguinte, e eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa ideia. Identificar quem são os seus uplines que estão ensinando vocês. E as sugestões e as regras desse negócio são o seguinte. Você tem um patrocinador pessoal. Esse seu patrocinador tem a responsabilidade de ensinar você. Além do patrocinador, terá na linha ascendente, alguém que é uma pessoa mais ativa, que a gente chama de líder. É um líder em potencial, mas a gente chama de líder. Pense que esta pessoa tem como responsabilidade, por isso que ele é um líder, ensinar você. Procure na linha quem é o outro líder que tem, que possa estar ensinando você. Acima desses líderes, poderá existir um distribuidor direto. Acima do distribuidor direto, existirá um esmeralda. E acima do esmeralda, um diamante. Veja o seguinte, nós que temos experiência, conversamos o tempo todo e nós admitimos o seguinte. O diamante tem a responsabilidade de ensinar toda a sua organização. E o que ele faz é treinar os seus esmeraldas, e por isso que eles viraram esmeraldas, para que eles possam treinar a sua organização. E os diretos são as pessoas mais treinadas, mais capacitadas, para ensinar o seu grupo. Então o que você tem que pensar? Você tem que hoje, nesse instante, saber. Se você não sabe, você tem uma maneira de melhorar do ponto de vista técnico. Qual é que é? Descobrir isto que eu estou dizendo. Você tem que saber com certeza absoluta, primeiro, quem é o seu patrocinador. Isso é mais fácil, não é? Ou vocês já esqueceram? Não, é que ele já saiu.
Ou está morto? Tem alguém com patrocinador morto ou não? Sim? O que acontece é o seguinte, o seu patrocinador é a pessoa imediatamente viva e ativa que está acima de você. Se alguém saiu, você tem um novo patrocinador. Aproveite-o. Tá certo? Então veja o seguinte, seu patrocinador você sabe quem é se for aquele que te convidou. Se ele já saiu e ficou outro, aquele é o seu patrocinador. Esse você sabe quem é, não sabe? Agora eu pergunto o seguinte, você sabe quem é, na sua linha ascendente, o seu direto? Todos sabem quem é o seu direto? Você tem que saber sempre quem é o direto. Agora você sabe, entre o direto e o seu patrocinador, quem são dois líderes que são os encarregados de treinar você? Você sabe exatamente quem são as pessoas da sua organização que estão treinando você ou não? Sim ou não? Sabem? Verdade? Eu tenho perguntado para muita gente e a resposta é não. Ele vê algumas pessoas conversarem com ele, mas ele não tem certeza quem é que é o professor dele. E a gente conversa e programa o seguinte, cada pessoa que esteja querendo fazer esse negócio seriamente, deve ter pelo menos 2 professores dedicados a ele, além do seu patrocinador. Vocês sabiam disso ou não? Então vocês têm que saber hoje quem são estas pessoas. Quem são as pessoas que estão encarregadas de me ensinar. E se não tiver, fale com o seu direto. Pode ser que seja ele. Pode ser que seja o seu Esmeralda, se a sua linha for curta. Mas você deve ter 2 pessoas que conversam entre si, preocupadas com o teu ensinamento. Você sabia disso? Descubra quem são essas 2 pessoas. E mantenha com eles um contato permanente para que você aprenda o que for necessário. Olha, tem mais. Tem o outro lado. Se aprender fazendo é o que serve, o que você tem que fazer depois? Se você tem que aprender primeiro, fazendo, é claro, você depois tem que ensinar. Você sabe, eu vou dizer uma coisa? Os 5 anos que passaram se caracterizaram pelo grupo de pessoas que aprendeu e fez, mas não ensinou. Se vocês perguntarem como é que a gente define essa fase dos 5 anos que passaram, essa é a melhor definição. São pessoas formidáveis, os que ficaram, que somos nós, que fomos ótimos em aprender, a duras penas, porque não tínhamos os sistemas, não tinham as coisas. Fomos ótimos, excelentes em fazer. Tem pessoas extraordinárias em fazer. Vocês, grande parte dos diretos, grande parte das pessoas que têm um PIN maior, foram fazedores excepcionais desse negócio. E por isso que eles chegaram onde chegaram. Muitos têm reclamado porque eles não chegaram tão longe quanto gostariam. Eles gostariam de estar melhor hoje. E sabe por que não estão melhor hoje? Porque em princípio ninguém ensinou. Cada um aprendia vendo os outros. Aprendia fazendo alguma coisa. Mas não houve a preocupação de cada um de nós em ensinar as pessoas. Então agora eu vou perguntar de maneira diferente. Você que está no negócio, quem que você tem a obrigação de ensinar, você sabe? Quais são as pessoas que você tem que ensinar? É sua obrigação ensinar todos os seus frontais. Todos os seus frontais. E você tem a responsabilidade de ensinar, além dos seus frontais, a última pessoa que entra das 3 pernas principais que você tiver. Então a pergunta é a seguinte, eu tenho responsabilidade de ensinar todas as pessoas do meu grupo? Não. Você tem a responsabilidade de ensinar os seus frontais e as 3 pessoas últimas que entraram nas 3 pernas principais que você tem. Aí muitos de vocês vão dizer, mas e os outros? Ora, se você treinar os seus frontais bem, cada um deles não estará ensinando os seus frontais e as 3 últimas pessoas das suas pernas A, B e C? E assim por diante não estará acontecendo?
Então veja o seguinte, nós estamos gerando uma nova fase. É a fase em que nós vamos ser, além de grandes alunos e grandes fazedores, nós temos que ser grandes professores. E eu pergunto o seguinte, cada um de vocês tem a consciência claríssima, quem que você está ensinando? Sim ou não? Eu noto um silêncio. Sabe por quê? Porque eu tenho conversado muito com as pessoas nos últimos meses a respeito disso, e a conclusão que eu tenho é o seguinte, a gente dá tiro para todo lado, a gente tenta fazer um negócio, e tenta, sobretudo, fazer, mas não ensinar. Nós temos que ter consciência disso. Esse processo chamado duplicação só funciona se vocês ensinarem corretamente. Não é para ficar pensando, quando você olha a sua rede, não é para você ficar analisando a rede muito. Muitos de vocês não ficam fazendo isso? Chega de noite, você fica analisando a rede ou não? Analisando os problemas ou não? Analisando que as coisas não estão funcionando? Vocês fazem isso ou não? Eu pergunto o seguinte, se vocês ficarem analisando, vocês notaram que analisar tem um começo bem adequado? Né? Analisar é isso mesmo. Minha sugestão, não analise, use o coração. Faça o que você tem que fazer, melhore o seu sonho, melhore a sua vontade. Pense nas pessoas. Procure ensinar as pessoas o que você souber. Aprenda todo dia, ensine todo dia. Eu pergunto o seguinte, você alguém já teve algum no-show ou não? Opa, ainda bem. Se o pessoal não respondesse, que você está todo mundo parado. Então é o seguinte, eu também tive um no-show. Vários, né? Muitos. A pergunta não é se teve no-show ou não. A pergunta é a seguinte, você aprendeu alguma coisa quando teve um no-show? Se você não aprendeu, aí, meu amigo, foi um no-show na tua cabeça. Está faltando, não é no-show, falta no cérebro. Entendeu? Então o importante é vocês aprenderem em cada instante. E a pergunta outra é a seguinte, se deu um no-show na casa de alguém, você ensinou alguma coisa por causa disso? Fundamental que as pessoas não faziam o seguinte, deu um no-show, né? Você pergunta a pessoa, você tem uma lista acima de 100 pessoas? Eu pergunto o seguinte, quantos de vocês, quando deu um no-show, perguntaram para a pessoa onde deu um no-show, se ele tinha uma lista de mais de 100 pessoas, levanta o braço. Pouquinhos braços. Então o problema não é dar no-show, não dar no-show, é ver se ele tem a lista de 100 pessoas. Quantos você convidou? Aí eu convidei 2 ou 3. Não, provavelmente dá um no-show mesmo, precisa convidar 10. Agora eu não convido porque eu não sei convidar. Então você não sabe convidar, você descobriu que ele não sabe convidar, parabéns, você aprendeu alguma coisa. Você disse a ele o que ele tem que fazer para ele convidar melhor? Parabéns, você está ensinando. Então se você está aprendendo, se você está ensinando, você está crescendo nesse negócio. Claro que você tem que controlar os PVs, tem que crescer. Você tem que controlar a quantidade de pessoas na convenção, na quantidade no seminário, claro. Mas isso só vai acontecer se você estiver aprendendo, se você estiver fazendo, se você estiver ensinando. Senão isso não vai acontecer. Vocês vejam o seguinte, qual é o papel de cada um de nós? Nós viramos executivos. Viramos executivos, 9 pernas. Tínhamos 6, temos mais 3. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu convidei alguém, 5 anos atrás, vocês sabem da história? Ele disse não foi assim? Aí aconteceu um dia, ele chegou e disse, Henrique, é verdade que esse negócio dá certo? E ele quis participar. Ele veio falar comigo, ele e a esposa. Qual foi o meu papel? O que eu fiz? Eu os ensinei a fazer um negócio. Eu não fiz por eles. Eu me preocupei o quê? Eu não fiz a lista para eles. Eu nem fiz a lista com eles. Eu fiz o quê? Eu ensinei a fazer a lista.
Eu mopei, claro que a gente faz essas coisas, ensina fazendo também, mas você tem que ensinar, tem que ter a preocupação. Por exemplo, o mop, qual é o fundamental? Que você faça o mop, você vai lá, não, eu vou na casa do meu amigo, eu gosto tanto dele, eu estou trabalhando tanto e gosto tanto do meu grupo, que eu vou na casa de todo mundo e eu mopo para todo mundo. Você mopa para todo mundo? Fantástico, você é um trabalhador extraordinário, você é um grande fazedor. Quem aprendeu porque você está mopando? As pessoas olham você mopar, elas aprendem olhando, mas elas têm que aprender como? Aprender como? Fazendo. Então qual é o papel de vocês se você sabe mostrar o plano muito bem? É você chegar na casa de alguém e mostrar o plano quando ele acabou de entrar. Aí você diz para ele, olha, viu como eu mostrei? Vi. Então vai se preparando, acho que o próximo é seu, né? Esse o próximo? É bom, então vamos dizer o seguinte, o próximo você presta mais atenção e o outro é seu. Aí ele fala, o outro é meu? É assim ou não? Eu disse, é seu. Se você titubear, você não, tudo bem, eu sou tão bonzinho, tão bacana, que eu vou mostrar o plano para ele de novo. Ele fala, ufa, ainda bem. Agora eu continuo com medo. Ele disse, não tem importância, eu mostro para você de novo, até você ter confiança. Quando é que ele vai ter confiança? Nunca! Você tirou a confiança dele. Você, em vez de estar ensinando, você está desensinando. Dizendo a ele, você não é capaz, você não é competente, você não pode ser fraquinho mesmo. Deixa que eu faça porque eu sou o bom. O bom é se ele consegue fazer as coisas. O bom é se ele faz rápido. O teu papel é ir lá e dizer o seguinte, agora é você. Mas eu não sei, mas vai ser você. Na próxima é você. E ele vai para mostrar mal. E eu tenho feito esse teste com várias pessoas que não faziam isso. O que o pessoal chegou? O cara mostrou o plano, mas no nervosismo, mas suou tanto, com tanta indecisão, e depois? Ele estava feliz da vida. É isso ou não? É isso que vocês veem? A pessoa fica feliz depois que mostra o plano ou não fica? Ela fica mais confiante ou não fica? Esse que é o seu papel, de ensinar a pessoa a fazer. E a gente faz isso o tempo todo, como diz a Marlene. Você não faz isso hoje, não faz isso amanhã. O que eu fiz em abril do ano passado? Em abril do ano passado, eu contei para vocês que eu tinha convidado aquele amigo meu e que ele estava lá em cima, foi em Brasília a convenção. Alguns lembram disso ou não? Eu falei para ele, onde é que você está? E ele levantou o casal, Marco e Estela, não é isso? Eles foram a nossa nona perna. Cadê o Marco e Estela? Estão por aí? Onde é que estão? Estão lá. Nossos diretos agora, parabéns. Agora a pergunta é a seguinte, o que eu fiz? Eu os ensinei o que eu sabia. Eu não sei tudo, mas tudo que eu sabia eu ensinei. E eles foram me ensinando alguma coisa. E os downlines dele, os amigos novos que entraram me ensinaram alguma coisa sempre, né? Mas eu os ensinei bastante. Aí o que acontece? Continuam entrando pessoas. Nós continuamos fazendo a mesma coisa. E o meu papel é esse. Meus amigos, eu garanto que vocês podem. Cada um de vocês. Eu conheço muitos de vocês. Uma das coisas mais alegres da nossa vida é essa capacidade de conhecer cada um de vocês. Eu tenho estado na casa de pessoas. Eu estive em Belém, eu estive em Manaus, eu estive em Fortaleza, eu estive em Natal, e eu estive dormir na casa do pessoal. Eu dormi em Manaus na casa de alguém que é nosso distribuidor. Eu dormi na casa em Natal de alguém que é nosso distribuidor. Eu dormi no Rio Grande do Sul, em Caxias, por aí, tá? Que também é nosso distribuidor. Nós temos estado e conhecido cada um de vocês. E eu noto a vontade que vocês têm. E vocês não fazem ainda o suficiente, nem todos e ainda não chegaram, mas estão fazendo. Mas se vocês estão aqui, se vocês ficaram até hoje, quem está mais tempo, vocês que estão entrando há pouco tempo, vocês não têm alguma vontade dentro já? Ela pode ser alguma, pode não ser espetacular, não pode não ser sensacional, mas é por isso que vocês estão aqui. É na convenção que nós vamos ajudar vocês a se motivarem. Nós queremos que vocês cresçam nessa crença, nessa confiança de vocês em vocês mesmos. Vocês têm que aumentar a vontade. Aumente o seu sonho. Acredite que isso é possível. São algumas mil pessoas. Isso aqui não é nada.
Terão milhares e milhares de pessoas entrando no Brasil, centenas de milhares. Nós teremos milhões de pessoas fazendo esse negócio inteligentíssimo e do coração. Técnica, nós ensinamos. Possibilidade, 100%. Precisa vontade. Vocês têm vontade? Go Diamond, sejam felizes.